Quem foi melhor, Milton Friedman ou John Maynard Keynes? Milton Friedman tem pelo menos 4 grandes contribuições para a economia. Friedman mostrou que a redução da oferta de moeda ajuda a combater a inflação, a reduzir ela, ajudou a entender o comportamento do Banco Central, a administração da taxa de juros, para reduzir a inflação em países. O Friedman também mostrou várias vantagens do livre mercado e da redução da intervenção do Estado. Ao contrário do que muita gente pensa, ele também defendia a intervenção do Estado em alguns pontos, como a existência de externalidades, quando a ação de uma empresa ou de um indivíduo não é capturada pelo mercado e afeta outras pessoas. Friedman também nos ajudou a entender a famosa curva de Phillips, a relação entre o aumento dos preços e o desemprego. Quando o desemprego cai, a inflação tende a subir. O Friedman mostrou que esse dilema, inflação e desemprego, não existe no longo prazo. No longo prazo, a gente tem somente maior inflação. E o Friedman também ficou famoso em ajudar a entender como que nós, consumidores, nos comportamos ao longo do tempo. A teoria da renda permanente. Friedman mostrou que a renda que a gente mais ou menos pensa que a gente vai ter ao longo da vida, essa renda explica o consumo que a gente tem ao longo de nossas vidas também. Por outro lado, Keynes também fez grandes contribuições para a economia. O Keynes foi talvez o principal responsável teórico a mostrar o caminho para os Estados Unidos e outros países na década de 20, em decorrência da grande crise de 1929, a utilizar políticas fiscais como aumento do gasto público para tirar essas economias da depressão. O Keynes mostrou o multiplicador do gasto do governo. Se aumentar o gasto em uma unidade, enquanto que a renda vai aumentar? Keynes introduziu o conceito da preferência pela liquidez, ajudando economistas a entender a demanda das pessoas por moeda. Nós temos uma preferência por liquidez, por ter ativos que são facilmente convertidos em dinheiro. Por outro lado, tem uns ativos com pouca liquidez. Então, o Keynes mostrou que essa troca importa para entender taxa de juros e a quantidade de moeda de um país. E o Keynes mostrou a importância das expectativas, o espírito animal. Se investidores estão mais otimistas com o futuro, eles vão tender a investir mais, a gastar mais, a economia vai girar mais. Keynes enfatizou muito esse ponto das expectativas e até hoje isso é muito importante. E vai continuar sendo porque otimismo, pessimismo são pontos estreitamente relacionados com a economia. Embora esses dois pensadores ajudaram o campo da economia a avançar, eles também tiveram limitações. Ao longo dos anos, outros autores mostraram, o que sempre acontece com grandes autores. Eles acertam, mas também eles cometem erros. O Friedman exagerou o papel do controle da moeda para estabilizar os preços. Outros fatores também afetam a inflação, como o aumento do consumo das pessoas, expectativas com o futuro e choques de oferta, como choques de petróleo. Embora o Friedman mostrou as vantagens do livre comércio, atualmente tem várias situações nas quais a intervenção do governo é altamente desejável. No caso de Keynes, os seus seguidores mais ferrenhos exageraram no papel da demanda agregada, no papel do gasto do governo em promover o crescimento econômico. Em crises, no curto prazo, faz sentido, mas usar o gasto do governo como principal política para um país ficar rico tem suas limitações. Então, quem foi melhor, Friedman ou Keynes? Eu diria que essa pergunta está incorreta. Os dois foram muito bons, os dois contribuíram para a economia. Leitores, e foi o meu caso, a gente vai ganhar muito se ler tanto Friedman quanto ler o Keynes e também entender as limitações do pensamento de cada um. Eu considero que eu tenho uma visão privilegiada porque eu li os principais livros do Friedman, como Capitalismo e Liberdade e Livre para Escolher. No caso do Keynes, eu li a Teoria Geral e li também um livro que é muito bom, que é As Consequências Econômicas da Paz. O Keynes escreveu esse livro logo após a Primeira Guerra Mundial e o Keynes participou das conversas do Tratado de Versalhes, que decidiu o rumo dos países após a Primeira Guerra. O Keynes profetizou que daria problemas a forma que o Tratado de Versalhes foi construído, tratando a Alemanha como uma grande perdedora e colocando um ônus sobre os alemães. Olhando para trás, a gente viu que o Keynes acertou. Então eu diria, para quem quer aprender economia, não faz sentido comparar Keynes ou Friedman e discutir quem é melhor, esse fla-flu. Os dois foram muito bons e nós, como estudantes de economia, vamos aprender, vamos agregar muito conhecimento ao estudar tanto Friedman quanto Keynes.